E aí galera, aqui é a Juke, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e hoje tem lançamento. Vamos falar sobre o Ryzen 7 3800 XT. Se você não é por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e só vem. Já devem saber que existem 3 novos processadores sendo lançados com a finalização do nome deles com XT. Já existia essa finalização nas nossas placas de vídeo e agora temos aí novos processadores que também vão levar esse cargo adiante. A parte mais interessante é que houve alguns refinamentos na produção dos processadores e a AMD pensou assim: não vou esperar para entregar isso para o meu consumidor final só na 4ª geração. Vamos lançar isso aqui já agora. E qual que é o benefício que a gente vai ter? O Ryzen 7 3800 XT foi o que mais ganhou em desempenho quando a gente fala no quesito de clock, porque ele ganhou 200 MHz em relação ao 3800X. Mas Juke, onde e como eu consigo fazer a utilização do meu Ryzen 7 3800 XT? Primeiramente, você precisa verificar se a sua placa-mãe vai ter suporte a ele. Como que eu faço essa verificação? Vendo o chipset da sua placa. Caso seja um chipset que já tem suporte à 3ª geração dos Ryzen, você tá de boas, não precisa fazer nenhum tipo de atualização prévia. Assim, é sempre recomendado que você utilize a última versão disponível para a sua BIOS. O ponto que eu tô falando aqui é no quesito da sua BIOS reconhecer o processador. Caso ela reconheça, caso a sua placa-mãe já tenha suporte, continua sempre atualizando. Eu não estou dizendo para você só atualizar a partir do momento que ela já reconheceu o processador. Se a sua placa-mãe tiver chipset X570 ou B550, ela já está pronta para a 3ª geração dos Ryzen. Então, para você fazer a conexão e utilização do seu processador, não vai ser necessária nenhuma atualização. Se você estiver utilizando algum outro chipset, aí você vai precisar de um outro processador da 2ª geração dos Ryzen para fazer esse update. Lembrando que o Ryzen 7 3800 XT não tem vídeo integrado, então para você utilizar esse processador, você obrigatoriamente precisa adquirir uma placa de vídeo dedicada e conectar ela no seu slot PCI Express X16 da sua placa-mãe. Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui é no quesito de refrigeração para o seu processador. A gente está falando de um processador que tem um TDP superior, ele tem 105 watts e ele não tem incluso um cooler box. Então é sempre muito interessante você verificar uma opção, uma solução de refrigeração para processadores que consiga dissipar essa quantidade de calor. Outro detalhe que vai de encontro com o chipset da sua placa-mãe é a versão do PCI Express. O Ryzen 7 3800 XT ele já vai ter suporte ao PCI Express 4.0. Para você utilizar a 4ª geração do PCI Express, você precisa obrigatoriamente ter ou uma placa-mãe com chipset B550 ou X570. E nesse caso, um update, uma atualização de BIOS não vai ser suficiente para você resolver essa questão. Caso você esteja utilizando algum outro chipset, contanto que esteja dentro da plataforma AM4, o seu processador vai funcionar normalmente, ele só não vai ter acesso a esse upgrade de banda que a gente teve com a chegada da 4ª geração do PCI Express 4.0. Vamos passar agora um pouquinho para a parte mais numérica, mais técnica de tudo isso. Esse Ryzen 7 vai ter 8 núcleos, 16 threads, o base clock dele vai estar em 3.9 e o boost clock em 4.7. O processador em si já está desbloqueado para overclock, mas você também consegue fazer overclock das suas memórias. Como vocês já devem estar supondo aí, a gente tem suporte a DDR4 e frequências de até 3.200 MHz. Caso você queira fazer o overclock da sua memória, verifique aí se os seus módulos de memória têm suporte a frequências superiores
e aí é só configurar na BIOS. E como esse processador foi construído na arquitetura Zen 2, vamos falar um pouquinho sobre quais características principais a gente encontra nessa arquitetura. A tecnologia AMD SenseMe entrega algumas funcionalidades que a gente vai falar agora. A primeira que a gente vai falar é o Pure Power, que faz o monitoramento da temperatura do processador, não apenas dos núcleos em si e das threads, mas como um todo. E também ajuda na parte de eficiência energética, algo que ganhou muitos pontos na arquitetura Zen 2. O Precision Boost vai entregar o que todo entusiasta ama, que é desempenho. Ele vai conseguir fazer um aumento, né, no clock de 25 em 25 MHz. Então a gente tem um ajuste fino para que o máximo de desempenho seja entregue. Lembrando que quanto melhor for seu kit de refrigeração, mais clocks a gente vai ter. E é aqui que entra o Extended Frequency Range. Basicamente, quanto melhor for seu kit de refrigeração, maior vai ser o clock do seu processador. Legal, né? É como se fosse um desafio, sabe? Ah, você quer mais desempenho? Beleza, coloca um kit melhor. É isso. O céu é o limite. O Neural Net Prediction vai colocar um pouquinho de inteligência artificial na jogada toda. Essa função basicamente prevê os próximos processos que o seu processador vai precisar executar. Ou seja, vai ter uma diminuição na latência, porque o processo já vai estar pronto na fila de execução. Enquanto isso, o Smart Prefer, ele vai adiantar o passo mais lento de todos, que é buscar informação no seu sistema de armazenamento. O sistema de armazenamento, seja HD ou SSD, mesmo se for aqueles SSDs mais rápidos de todos, eles ainda vão ser mais lentos que as suas memórias, né? Afinal, a gente está falando aí de frequências de 3.000, de repente 4.000 MHz. Obviamente que se os dados estiverem prontinhos já na memória, o seu processador não vai ter que requisitar para o sistema de armazenamento. E o Smart Prefect, ele justamente já vai dando uma previsão ali do que vai ser necessário e já puxa esses dados para a memória, para o processador só estender a mão e pegar. Facilita bastante e é justamente essas funções que fizeram a Zen 2 ser uma arquitetura tão interessante. Então, galera, a gente falou sobre toda a parte mais teórica. Se vocês talvez tenham ficado com alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários. Se você é novo, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like. Se você por acaso tem um setup aí AMD que você quer compartilhar com o mundo, manda pra gente lá nas nossas redes sociais. E agora vamos falar um pouquinho também dos testes. Roda o VT e até a próxima!